turma! Tudo bem com vocês? E aí, como é que tá? Como é que foi a prova? Hoje esse vídeo eu vou passar a correção da primeira avaliação de ciências para o sétimo ano. Então, esse vídeo aqui é exclusivo para minhas turminhas de sétimo ano. Tanto o sétimo A e o B, que são as turmas da manhã, quanto o sétimo C, que são as turmas da tarde. Para quem ainda não me conhece, eu sou a professora Johanna, professora de ciências, e aí assiste esse vídeo, tira dúvida, manda pergunta, que é muito importante estar estudando. Mesmo nesse período de quarentena, de pandemia, a gente não pode parar de estudar. Então vamos conferir aí a prova. Só um detalhe, quem fez pelo aplicativo, lá pelo Tati Quiz, ele pode ter embaralhado um pouquinho as questões, mas as questões são as mesmas, tá bom? E eu vou corrigir uma por uma. Se tiver dúvida, manda mensagem para a professora. Então vamos lá? Vamos para a primeira questão. Antes de ir para a primeira questão, né, vamos revisar um pouquinho o conteúdo, que é sobre a pressão atmosférica. A gente pode visualizar aqui o seguinte. Deixa eu colocar uma corzinha aqui, o laser. Olha só, quanto maior a altitude, menor será a pressão atmosférica. Ou seja, quanto mais alto eu estiver, menor vai ser a pressão atmosférica. O que isso quer dizer? Que eles são inversamente proporcionais. Quanto mais no alto, quanto mais no pico de alguma montanha eu estiver, menor vai ser a pressão atmosférica. Mais alto, maior a altitude, porém menor pressão atmosférica. Agora, quanto mais baixo eu tiver, se eu estiver aqui, ó, no iniciozinho da montanha, vai ser o quê? A pressão atmosférica vai ser maior. Eu estou numa altitude menor, estou no mais baixo, e a pressão atmosférica vai ser maior. Então, essas coisas são inversamente proporcionais, tá bom? Por que isso acontece? Aqui, ó, são as partículas de ar, tá vendo esses branquinhos? Então, quanto mais baixo, mais partículas a gente vai ter e mais juntinhas elas vão estar. Então, quanto mais baixo tiver, olha só, toda essa camada enorme aqui que eu vou ter de ar em cima de mim. Agora, se eu tô aqui em cima, eu só vou ter isso aqui, ó, de ar em cima da minha cabeça, por exemplo. Então, por isso que aqui é menor a pressão atmosférica, tá? Então, vamos lá, revisando. Quanto mais alto, maior a altitude, menos partículas de ar e menor a pressão atmosférica. Agora, quanto mais baixo, menor a altitude, mais partículas de ar e maior a pressão atmosférica. Agora vamos para a questão da prova. Vou ler para vocês. De acordo com a tabela, qual é a cidade com maior pressão atmosférica? Olha só, toda vez que a gente for fazer uma prova, a gente tem que ler a questão com muita atenção, olhar os dados com bastante atenção e não é para sair chutando qualquer coisa, porque eu vi que teve vários alunos e alunas que chutaram. Professora, como é que você sabe que chutou? Porque assim, o tempo da prova era de 20, 30 minutos para fazer e o aluno fez em segundos. Né? O aluno fez em segundos. Então não dá para responder essa prova em segundos, olhar e marcar qualquer coisa e ir embora. Vamos fazer com seriedade a prova. Então volta lá. De acordo com a tabela, qual é a cidade com a maior pressão atmosférica? Então vamos ver aqui. Nessa tabela que eu tenho a cidade, eu tenho a altitude. O que significa essa altitude, né? O quanto de altura eu tô. Aracruz, Espírito Santo, está 50 metros acima do nível do mar. Campinas, São Paulo, 685 metros acima do nível do mar. Porto Alegre, Rio Grande do Sul, 10 metros. Salvador, 8 metros. Santa Teresa, 675. Ele quer saber, o exercício quer saber, é uma coisa objetiva. Não tem como você acha que é isso ou acha que é aquilo. É e ponto, tá? É um exercício objetivo, não é para ter dúvida. Ele quer a maior pressão atmosférica. Como eu já tinha explicado, é inversamente proporcional à questão da altitude com a pressão atmosférica. Se eu quero a mais alta da pressão atmosférica, eu tenho que buscar a menor altitude, tá? E com quais dessas cidades tem a menor altitude? Como vocês todos sabem matemática, sabemos que 50 é menor que 685.
Ou seja, Aracruz ainda está ganhando. 50 é menor que 10? Não, não é, né? Então, quem passa a ganhar agora, a alternativa correta seria então Porto Alegre. 10 é menor que 8? Não, né? 8 que é menor. Então, até agora, Salvador está ganhando. Santa Teresa? Não, Santa Teresa está muito mais alto. Então, maior pressão atmosférica, menor a altitude. Então, a resposta correta, qual vai ser? Qual você marcou? A alternativa D, Salvador, Bahia. Tranquilo, belezinha, sabendo isso, ó. Vai bem até na segunda prova, tá? Porque a segunda prova também vai cair esse conteúdo. Continuando. De acordo com a tabela, qual é a menor pressão atmosférica? A pergunta anterior, ele queria saber a maior. Agora ele quer saber a menor. E é o mesmo conceito. Se eu quero a menor pressão atmosférica, eu tenho que ter a maior altitude. Quais desses aqui tá mais no alto? É a cidade de quê? De Campinas, né? 685 metros acima do nível do mar. Então, resposta certa, letra C. Continuando. De acordo com o desenho, qual é a cidade que possui a menor pressão atmosférica? Gente, é muito importante na hora de você estar fazendo a questão, ler direitinho, saber exatamente o que a questão quer. Se tá no papel, tá, ou você gosta de rabiscar no papelzinho antes de colocar lá no online, olha aqui, ó, menor, ele quer o menor. Presta atenção sempre na pergunta. Menor pressão atmosférica. Ou seja, eu sei que é inversamente proporcional a questão da altura com a pressão atmosférica. Se ele quer menor pressão atmosférica, eu tenho que pegar o que está mais no alto. Então, de acordo com essa figura aqui, quem é que está mais no alto? A, B, C ou D? Só lembrando, né? Pensa que aqui tudo é o ar que está aqui em cima. Um monte de ar, um monte de partículas de ar aqui em cima. Então, onde que vai ter menos partículas de ar? Quem está perto aqui do oceano ou quem está mais longe, mais no alto? Quem está mais no alto, né, galera? Então, qual a resposta correta? Qual você marcou na prova? A, B, C ou D? Vamos conferir agora? A letra A é a resposta correta, tá bom? Ó, facinho, molezinha, vai cair questões parecidas assim na prova número 2, tá bom? Então estudem, não marca bobeira não, e tem que marcar a resposta correta estudando direitinho. Agora mais uma pergunta. De acordo com a imagem, é possível afirmar que o montanhista que está mais no alto deve sentir maior dificuldade para respirar. Por quê? Olha só, aqui a figura, eu tenho um homenzinho aqui em cima, né, um montanhista, e tem um aqui embaixo. Tá vendo aqui? Tem as partículas de ar. Aqui tem um monte e aqui tem menos. Então vamos lá, vamos analisar alternativa por alternativa. Olha só, a pergunta está dizendo por que é mais difícil, né? Está dizendo que é mais difícil respirar quem está aqui em cima. Então vamos lá. Quanto maior a altitude, menor pressão atmosférica. Isso tá certo? Tá, né? Maior altitude, menor pressão atmosférica. Então tá, quanto mais no alto, menor será a quantidade de partículas de ar. É verdade, né? Quanto mais no alto, tem menos ar e menos oxigênio. Olha, eu acho que eu vou marcar a letra A. E você? Parece tudo certo, mas eu já posso sair marcando e ir embora? Não, não pode sair marcando e ir embora, tá? Tem que ler todas as alternativas para ter certeza. Vamos ver a alternativa B. Quanto menor a altitude, maior pressão atmosférica. É verdade, né? Quanto menor a altitude, maior a pressão atmosférica. São inversamente proporcionais. Menor será a quantidade de partículas de ar. Então, quanto menor a altitude, menos ar e menos oxigênio. Quanto menor a altitude, maior a pressão atmosférica. Menor será a quantidade de partículas de ar e menos oxigênio. Também parece certo, né? Até agora tá tudo certinho aí. Agora vamos para a letra C. Eu não consegui eliminar a letra B também não. Quanto maior a altitude, maior a pressão atmosférica. Gente, errado, né? Elas são inversamente proporcionais. Não pode. Então elimina a letra C.
Quanto maior a altitude, maior a pressão atmosférica, menor... Então, ó, gente, errado, né? Se maior a altitude, maior a pressão atmosférica? Não, são inversamente proporcionais. Então, eu estou entre a letra A e a letra B. Tá, professora, mas as duas parecem certas. O que eu faço agora? É simples. Vamos ler a pergunta de novo. A gente tem que saber o que a pergunta quer. Ah, só porque a alternativa parece que está tudo certo, eu vou marcar ela? Não, eu preciso saber e fazer o contexto para poder ter certeza que é ela que eu quero marcar. Então, de acordo com a imagem, é possível afirmar que o montanhista que está mais no alto deve sentir maior dificuldade para respirar. Então, ele está perguntando quem está aqui no alto. Quem é que está aqui no alto? Ou seja, quanto maior a altitude, menor a pressão atmosférica, menor será a quantidade de partículas do ar e menos oxigênio. Então, qual a alternativa correta? Eu acho que a letra A ainda, né? Vamos analisar a B. Quanto menor a altitude, maior a pressão atmosférica. Menor será a quantidade de partículas de ar. Gente, não, né? Menor altitude, vamos analisar agora. Menor altitude quer dizer que ele está aqui embaixo. Quem está aqui embaixo tem muito mais ar para respirar. E ele está perguntando de quem está aqui em cima. Então, quem está aqui em cima tem menos ar para respirar. O ar aqui é rarefeito. As partículas são mais dispersas, mais uma longe da outra. Então, a alternativa correta para essa pergunta é a letra A. Continuando. Antes de ir para as próximas questões, vamos dar uma revisada nos conceitos, que são os conceitos das propriedades do ar. Primeiro, o ar, ele é uma matéria, por quê? Ele tem massa e ocupa lugar no espaço. Nessa figurinha a gente pode perceber aqui que tem dois balões. E quando eles estão cheios, eles ficam equilibrados ali, ó, né? Agora, quando estoura o balão, a gente vê que o ar que estava dentro daquele balão fez o quê? Ocupou espaço. E quando tiro esse ar daqui, ó, essa balança tende para o outro lado, ou seja, tem massa e ele ocupa lugar no espaço. É uma prova disso, tá bom? Agora tem a questão da densidade. Densidade é a quantidade de partículas que tem um determinado volume. Por exemplo, igualzinho aqui, ó, no balão tripulável, né? Esquenta o ar aqui dentro, então o ar que está esquentado ali dentro, ele se expande, ele fica o quê? Menos denso do que o outro ar. Por isso ele sobe, tá bom? Então, a densidade tem a ver com quantas partículas tem no determinado volume, beleza? Agora, a pressão atmosférica. Esse experimento aqui é bem legal e eu acho que você fez em casa. Se você não fez, deve fazer, porque já foi exercício que eu já passei como tarefa. Pega uma cartolina, um papel mais durinho e um copo com água. Você coloca em cima e depois vira. Essa cartolina, esse papel mais durinho, ó, ele não vai cair. Por quê? Porque a pressão exercida do lado de fora é maior do que a pressão aqui dentro do copo. A água, ela vai exercer uma pressão para querer que o papel caia. Só que a pressão atmosférica, a pressão que está do lado de fora é maior do que a pressão da água. Então, por isso que o papel fica lá, ó, preso. Então, isso é a pressão atmosférica que faz isso. A gente também tem a questão da resistência do ar. Resistência do ar nada mais é igual aqui o exemplo, né, do paraquedista. Ele está caindo lá em queda livre, ou seja, está caindo. A força está sempre jogando ele para baixo. Quando ele abre o paraquedas, a quantidade de ar que vai bater para cima também. Então, ele dá então uma freada nesse movimento, que é a resistência que o ar causa. Nos carros de Fórmula 1, por exemplo, são aerodinâmicos, né? Eles fazem de tudo para diminuir a resistência do ar, para poder cortar o vento mais rápido, para poder ter uma velocidade maior e poder ganhar a corrida da Fórmula 1, tá bom? Então, isso é resistência do ar, quando o ar faz uma força contrária a esse movimento. Outra propriedade do ar, que, né, são 3 nesse caso, é a compressibilidade, expansibilidade e elasticidade. Nossa, vários nomes difíceis, né, grandões, mas ó, tranquilinho. Compressibilidade, ele pode ser comprimir. Eu posso pegar o ar, igual tá aqui na seringa, tá vendo? E apertar ele, ou seja, ele estava ocupando todo esse espaço aqui, todo esse volume aqui, e quando eu aperto ele começa a ocupar um volume menor. Ou seja, dá para comprimir ele, dá para apertar ele. E se eu voltar a seringa para
ponto original, ele vai o quê? Vai se expandir novamente. Então, por isso, compressibilidade e expansibilidade. E a questão da elasticidade foi um experimento que eu também já passei para vocês, que eu acho que vocês já fizeram. Acho, não tenho certeza, né? Aluno e aluna nota 10 faz todos os experimentos. Então, vamos lá. Pegou aqui, segurou aqui na seringa, apertou aqui, né? Segurou na seringa. E quando eu solto aqui, a seringa volta ao estado original. Por quê? Por causa da elasticidade do ar. Ele tende a ocupar o volume que ele estava antes. Então, por isso que ele é elástico. É igualzinho pegar um elástico, você puxa ele. Se você soltar uma ponta, ele volta pro seu dedo, né? Cuidado para não machucar o dedo, óbvio. Então, vamos para a pergunta. Em um experimento, foi verificado que o ar, que ao soltar uma folha de papel aberta e uma outra amassada ao mesmo tempo e à mesma altura, a trajetória da folha de papel aberta foi em zigue-zague e a folha amassada foi em linha reta. A folha amassada chegou primeiro ao chão. Isso acontece porque houve atuação do quê? Vamos lá, olha aqui a figura. Folha aberta, ó, ficou andando em zigue-zague. E a folha amassada caiu direto no chão, foi bem mais rápido. O que fez a folha aberta demorar mais a cair? O ar, né? Qual parte do ar? Elasticidade? O que tem a ver o ar voltar à posição original dele com a folha cair? Não tem nada a ver, né? Expansibilidade? Também acho que não tem nada a ver. Resistência do ar? Acho que tem tudo a ver, né? Quando ele faz um movimento contrário, faz uma força contrária a esse movimento. E é o caso, né? É este exemplo aqui. Então, a resposta correta da pergunta vai ser o quê? Resistência do ar. Tranquilinho. Agora, mais uma, né? Ufa, cansou? Cansei. E vocês? A prova tava grande? Grande não tava não, né? Acho que não tava grande não, tava tranquilinha, tinha bastante tempo para responder. Quem estudou, com certeza tirou nota boa. Então, mais uma pergunta. O gráfico representa a distribuição em porcentagem de gases presentes na atmosfera. De acordo com esses dados, podemos afirmar que... Então, vamos olhar aqui a figura. Eu tenho 78%, o que está em azul aqui, de nitrogênio. O que está em verdinho, 21% de oxigênio. E aqui, ó, meio que laranjinha, 1% de dióxido de carbono, argônio, vapor d'água e outros gases. Ou seja, a maioria aqui é nitrogênio. Aí eu tenho depois oxigênio e depois tenho um monte de outros gases que formam só 1% da atmosfera. Então vamos lá, analisar as alternativas. O oxigênio corresponde à menor parcela de gases que formam a atmosfera. Vamos olhar a figura? Quem é menor aqui? 78% é nitrogênio, é o maior. Oxigênio 21%, então é o segundo maior. E o último aqui seria os outros gases, né? 1%. Então, eu não posso, risca a letra A. Nada a ver, tá errado. Jamais marcaria ela. Vamos para a letra B. A maior parte dos gases presentes na atmosfera é o oxigênio. Gente, a maior porcentagem aqui, ó, 78% é nitrogênio. Então, não pode. Risca a letra B. Não pode marcar a B. Vamos para C. A maior parte dos gases presentes na atmosfera é o nitrogênio. É, verdade, né? Maior parte que é o nitrogênio. Então, ó, marca a letra C, mas segura ela. Não marca de vez não, porque pode ser que a letra D, né, seja melhor, uma resposta melhor. Vamos lá, observar a letra D. O dióxido de carbono corresponde a 78% da composição do ar atmosférico. Gente, o dióxido de carbono, ó, é coisa de menos de 1%, né? Porque ele, junto com os outros gases, formam 1%. Então, ó, tá errado. Então, com certeza, eu devo marcar a letra C, que é a resposta correta. Vamos lá para outra questão. Roberta realizou um experimento solicitado pela professora de ciências, assim como mostra a figura. Roberta pegou um copo e colocou água sem encher o copo. Pegou um pedaço quadrado de uma folha de papel cartão e pôs sobre o copo com água. Colocou a mão cuidadosamente sobre o papel, virou o copo de boca para baixo e tirou a mão devagar. Resultado, a água não caiu do copo. Isso ocorreu por causa da... Gente, expliquei, né? E eu acho que você também já fez o experimento. A pressão do lado de fora, atmosférica, é maior do que a pressão que a água exerce aqui para jogar o cartão fora, né? Para baixo. Então, por causa da pressão atmosférica do lado de fora, o cartão então fica preso aqui.
Então, vamos lá ver as alternativas. D. Presença de sais minerais na água? Nada a ver, né? Poderia, sei lá, colocar um suco, poderia colocar álcool, poderia colocar qualquer outro líquido que ia dar no mesmo. Umidade relativa do ar? Não, né, gente? O ar tá mais úmido, um dia chuvoso? Não, também não. Temperatura? Nada a ver. Então, com certeza, a pressão atmosférica é a resposta correta. Próxima questão, gente. Questão assim. Nossa, mais fácil que isso? Acho que impossível. Todo mundo já sabe como é que tem que usar máscara. E ainda teve gente que errou. Olha, eu fico assim, por que tem gente que errou isso? Ó, presta atenção, não erra mais isso, hein? Não pode errar isso nunca mais, porque isso faz parte da nossa rotina, faz parte da nossa vida de agora em diante. Enquanto, né, tudo isso não passar, a gente tem que usar máscara e tem que usar máscara de forma correta. Então, aqui, ó, quem está usando a máscara de forma errada? Então, ele quer saber quem é que está usando errado, quem é que está fazendo errado com a máscara. Então, vamos lá. Esse rapazinho aqui, letra A, ele tá certo? Não, né? Ele tá todo errado. Nariz de fora, boca de fora, não pode. Então, com certeza, ele tá errado. Então, letra A, eu tenho certeza. Então, eu já vou arriscar aqui, ó, que eu não posso nunca marcar a letra B. Vamos lá, vamos riscar aqui. Aqui. Aqui eu nunca vou poder marcar a letra B. Nunca. Não vou poder marcar ela, porque eu tenho certeza que o A tá errado. Tenho certeza. O B. Olha só, a menina tá com o nariz de fora. Então, ela também tá errada. Tá? Porque não pode usar máscara com o nariz de fora. C. Olha só, a boca tá dentro da máscara, o nariz também. Então, ó, tá certinho. D. Gente, tudo errado, né? Não pode, jamais, colocar a máscara aqui, ó, no queixo. Então, vamos lá. E o E, ele tá tampando o nariz e a boca também tá certinho. Então, quem a gente vai marcar? Quem tem a resposta A, B e D? Quem é? Aqui, ó, primeira questão, primeira alternativa. Então, a resposta correta é a letra A. Continuando. Como funcionam as vacinas? A gente já fez, foi uma das primeiras atividades que a gente fez na escola desse ano, né, que foi mandado para vocês fazerem em casa, que é sobre as vacinas. Então vamos lá, vou ler aqui para vocês. Primeira etapa: uma forma atenuada e enfraquecida do antígeno da doença é injetada no corpo, ou seja, um pedacinho do vírus, né, ou então da bactéria, de algum patógeno, de algum micro-organismo que a gente não quer. Um pedacinho dele vai ser injetado no nosso corpo. Lá no nosso corpo vai reagir criando anticorpos. O nosso corpo, ele vai nos proteger daquilo. Então ele vai criar anticorpo. Só que esse pedacinho que foi injetado na gente na vacina, ele não faz mal nenhum pra gente, porque ele está inativado. Ele só vai fazer bem, porque o nosso corpo vai reconhecer como algo estranho e vai o quê? Tentar expulsar. Então, ao fazer isso, a gente vai ter uma memória de resposta da imunidade, tá bom? Nossa resposta imunológica vai começar a agir. Aí, se um dia acontecer do vírus de verdade querer entrar no organismo, o nosso corpo já vai reagir e já vai expulsar ele. Então, é assim que a vacina funciona. Se o antígeno entrar no corpo de novo, o corpo terá a memória dos anticorpos necessários para combatê-los. Ou seja, se eu tomei a vacina, que era um pedacinho do antígeno, né, que é esse micro-organismo que eu não quero. O antígeno é esse micro-organismo que eu não quero. Se eu tomei a vacina, o meu corpo vai reagir e vai ficar guardadinho na memória dele. Olha, isso aqui não é bom, isso aqui eu tenho que mandar embora. Aí, um belo dia, entrei em contato com esse micro-organismo ruim. Aí, o que o meu corpo vai fazer? Ele já tem a memória, ele já sabe que aquilo não é legal, e ele já vai mandar embora rápido. Então, uma resposta imunológica bem mais rápida. E assim a gente fica o quê? Saudável, né? Continua bem, porque a gente já tomou vacina. Eu já tomei, né? Vacina de sarampo, catapora, coqueluche, difteria, enfim. Foi tantas vacinas que eu já tomei que eu nem sei quantas, na verdade. Eu sei que são muitas. Meu cartão tá cheinho. Então, vamos para a pergunta. A grande maioria da população é vacinada em alguma fase da vida. Isso se deve ao fato de que a vacina protege contra diversas doenças, sendo, portanto, mais vantajoso investir nesses produtos do que em remédios para curar tais enfermidades. A respeito da vacina, marca a alternativa correta. Ele quer saber, né? A pergunta está falando assim:
o que é correto, o que é certinho. Então vamos lá. A vacina funciona como um remédio e atua destruindo diretamente os vírus. Não, gente, a vacina não é remédio, a vacina é prevenção. É antes do que o micro-organismo infecte você. Então é para prevenir. Não posso marcar a letra A, vou riscar ela aqui, ó. Não posso, ela está errada, não posso marcar ela. Vamos lá para B. São ricas em vitaminas que fortalecem nosso organismo. Gente, falei um pouco de vitamina? Tem nada a ver com vitamina. Vitamina é o que a gente consegue, né, adquire comendo frutas, legumes, tá? Não tem nada a ver com vitaminas da vacina. Vitamina é bom? Vitamina é bom. É saudável? É saudável. Fazer pro corpo? Faz. Mas isso não é vacina, não tem nada a ver, tá? Letra C. Ajuda o nosso corpo a criar anticorpos e evitar que fiquemos doentes, mesmo com a presença dos agentes causadores da doença, pois se nos tornam imunes ao micro-organismo específico. Nossa, essa aqui ó, tá certinha, né? Por quê? O nosso corpo vai criar o anticorpo, nosso sistema imunológico vai reagir e vamos mandar esse organismo para fora. Agora, antes de marcar a C, vamos ler a D para ter certeza que é a C mesmo. Devem ser usadas depois que a pessoa já está com a doença para fortalecer o organismo. Gente, se já está doente e não vai ajudar, né? Então, a vacina é para você se prevenir. Então, ela para ter maior efeito da vacina, tem que ser antes, para prevenção. O maior efeito da vacina, ela funciona muito melhor como prevenção à doença. Então, por isso, a gente vai marcar a letra C, que é a resposta correta. E para a última questão, molezinha, era só olhar o gráfico que respondia a essa, tá? Então, de acordo com o gráfico, podemos afirmar que, antes de ler alternativas, vamos dar uma olhadinha pro gráfico. Aqui, ó, eu tenho a poliomielite em 1980. Ela tá sempre o quê? Caindo, ó. Em 1990, quase não tem mais casos. Em 2000, quase não tem. Em 2017, ó, pouquíssimos casos. De 52 mil e pouco, ela foi para menos de 100 casos em 2017, ou seja, a poliomielite caiu. Difteria, o caso de doenças de difteria, em 1980 era 97 mil e pouco. Lá em 2017, quase já não tinha mais casos de difteria. O tétano também aconteceu a mesma coisa. Em contrapartida, essas doenças diminuíram, em contrapartida, o que aumentou? Foi o quê? A cobertura de vacinas. Ou seja, quanto mais eu vacino, menos doenças vão aparecer. Fácil, né? Esse gráfico tá molezinha. Então, quanto menos pessoas vacinadas, maiores serão os casos de doenças. Como tétano, difteria e poliomielite. Quanto menos pessoas vacinadas, mais vão ser os casos, verdade. A vacina não interfere no número de casos de doenças como tétano. Gente, olha só, a vacina aumentou, diminuiu as doenças. Então, ó, não posso jamais marcar a letra B. Risca ela aí. C. Quanto mais pessoas vacinadas, menores serão os casos de doenças como tétano, difteria e poliomielite. Verdade, né? Quanto mais pessoas eu vacinar, menores serão os casos das doenças. Então, ó, certinho. O aumento da vacinação, aumentou os casos de doença? Não, né? Jamais. Então, vamos ver. A letra A. O que ela tem de errado? Ou então, o que a letra C tem de errado? Qual das duas eu vou marcar? Vamos ver, vamos pensar. Quanto menos pessoas vacinadas, maiores serão os casos de doenças como tétano, difteria e poliomielite. O que o gráfico está me dizendo? Que quanto mais vacino, menos são os casos. Então, quanto mais pessoas vacinadas, menores serão os casos. O gráfico está me informando isso. Eu posso até pensar nisso aqui, mas o que o gráfico está me mostrando? A letra C, tá bom? Então, vou marcar a letra C como resposta, que é a resposta correta. E muito obrigada pela atenção de vocês. Estudem. Além de ver esse vídeo, porque algumas questões vão cair na prova número 2, né, desse mesmo conteúdo, vejam também o vídeo sobre o impacto ambiental, né, sobre aquecimento global, que também vai cair na prova, né, número 2 de vocês. Grande beijo, se cuidem e até mais. Tchauzinho.